Hello, English students! Hoje eu vou te explicar como que funcionam as minhas aulas particulares de inglês. A gente também vai falar de valores que eu cobro, caso você deseje ter aulas de inglês comigo, ou se você quer simplesmente tirar uma dúvida aí, quer saber como que funcionam as aulas particulares, em questão de valores, como que elas funcionam, e tá curioso aí para saber essas questões todas, então fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar e tirar suas dúvidas, vou te mostrar como que eu trabalho nas minhas aulas particulares e também tirar as dúvidas da galera aí que querem fazer aula particular de inglês e não sabe nem por onde começar, não tem noção de valores, como que funciona, enfim, então eu vou fazer esse vídeo primeiro para divulgar as minhas aulas particulares, estou dando aulas particulares então agora, e aí eu quero mostrar para você como que eu trabalho e também ajudar você aí na hora de se decidir caso você queira fazer aula particular de inglês com algum instrutor. Sério, certo? Então vamos lá, eu gosto mesmo de dar aula de conversação e reforço de gramática, tá? Então são assim, as minhas aulas que eu gosto de dar particulares são essas duas. Aula de conversação em inglês e aula de reforço de gramática. Então vamos lá. Por que eu gosto muito de dar aula de conversação principalmente? Porque eu adoro conversar com as pessoas. Eu amo conversar em inglês com os meus alunos. Então assim, eu sou um ótimo conversionalista, uma pessoa que gosta muito de conversar com as pessoas. E falar em inglês é a minha paixão, então eu amo muito conversar com as pessoas em inglês. E eu vejo muito assim que os alunos têm muita dificuldade em falar inglês, principalmente quando uma turma de alunos é uma turma muito grande ou quando eles não conhecem os alunos. E aí eles ficam travados, justamente porque a turma intimida o aluno. Então eu acho que uma coisa mais intimista, assim, uma pessoa, só duas pessoas, o instrutor e o aluno, vai ajudar esse aluno a ganhar confiança na hora de falar inglês. Eu vejo até algumas escolas assim que tem muitos professores que são ótimos do ponto de vista de metodologia, professores que têm uma puta formação universitária e manjam muito de gramática, manjam muito de metodologia, e eu vejo muitos professores que têm esse histórico assim de que estudaram pra caramba inglês, seja na universidade, enfim. Alguns até fizeram intercâmbio já, mas não dominam assim a fluência mesmo, não dominam a conversação, né? Tem uma conversação bem meia boca assim, ou então alguns têm até alguns problemas de pronúncia, alguns problemas de sotaque. Eles têm muito domínio de gramática, muito domínio teórico, muito domínio dessa questão teórica, mas na hora de falar mesmo, esses professores peca um pouco assim nessa questão de desenvolver a fala. Então é muito comum ver professores que são muito têm uma puta formação universitária, mas não desenvolve a fala, assim, tem problema de fala, tem problema de listening, manja muito da teoria, mas na prática mesmo ele não consegue muitas vezes até desenvolver, né? Então até esse convite está aberto para professores de inglês que de repente queiram melhorar a sua comunicação, né, a sua fluência na conversação. Então se você quiser marcar aula comigo, também eu posso te ajudar a resolver essa questão aí de... Porque assim, os professores também precisam se reciclar, né? Eles também precisam investir nessa questão de melhoramento, assim. Porque o professor pode estar, de repente, naquele feijão com arroz ali, ele está sempre falando com os alunos deles. Eu já dou aula de inglês desde 2010, né? Eu venho já trabalhando com inglês desde 2010. E aí eu vejo muito, assim, que os professores... Você bota 5 professores de inglês numa sala de intervalo para tomar um café, eles não vão falar em inglês entre eles. É impressionante. Eu nunca tive colegas de trabalho que gostassem de conversar em inglês. Porque as pessoas são muito inseguras, assim. O professor pode pensar que aquele outro colega sabe mais que ele, ou que ele vai cometer algum erro, vai cometer um deslize, acha que já pode ficar mal para ele, e o professor acaba não tendo ninguém para praticar conversação. Muitas vezes esse mesmo professor está acostumado só com os alunos ali, aquele inglês macarrônico, aquele inglês meio basicão, e não tem muitas vezes nem a chance de poder desenvolver melhor a fala deles, né? Então assim, eu já tenho o meu nível de inglês, ele já é assim, é fluente
native-like, que eles falam, né? Como se fosse um nativo. Então, assim, o meu nível de inglês, a minha fluência de inglês é nesse nível, assim, de nativo. Então, mas isso não significa que eu só dou aula de níveis avançados de conversação. Não. Então, assim, ó, eu posso dar aula tanto de conversação avançada e também posso dar aula de conversação básica, certo? É uma coisa que os alunos têm, uma concepção errada de que o aluno só vai poder praticar conversação quando ele tiver avançado no inglês. E não. O aluno pode fazer conversação desde a primeira aula dele, né? Então, desde a primeira aula de básico, esse aluno já está podendo fazer a conversação, já está podendo desenvolver a fala, né? Então, ele vai se apresentar, ele vai falar dos hobbies dele, ele vai falar das atividades que ele faz na hora de lazer, dos interesses pessoais dele, de onde que ele é. Ele pode falar da família dele, descrever o pai, descrever a mãe, descrever os irmãos, certo? Então, assim, não tem essa questão assim de que, só pode fazer inglês avançado, a conversação, quando já está avançado. E não, pode ser feito desde a primeira aula. Já dá para bolar atividades para o aluno já desenvolver a fala, certo? Desde o primeiro dia de aula de curso de inglês, seja o que for. Então, assim, como que funciona as minhas aulas de conversação? Eu gosto de trabalhar baseado nos interesses do aluno, né? Mas não só nos interesses do aluno, porque senão ele fica muito numa bolha, e ele tem que sair dessa bolha. O aluno precisa saber falar de várias coisas. Então, assim, eu costumo trabalhar com textos para ter uma base, assim, né? Então, tipo assim, a gente vai falar, sei lá, de um assunto que... Ou não precisa necessariamente ser textos, né? Porque a galera não tem muito tempo de ler, assim, a galera não gosta muito de ler. Digamos que o aluno goste bastante de música, por exemplo. Então a gente vai falar de música, né? Que é uma coisa de interesse do aluno. A gente vai falar qual é a sua banda favorita, qual é o seu artista favorito, descreva o seu artista favorito, tudo em inglês. E à medida que o aluno vai trazendo, eu vou ali questionando, né? Vou perguntando, incitando ele a falar cada vez mais. Mas também eu tenho que deixar o aluno criar as próprias, né, frases e tentar desenvolver, né, a linha de raciocínio, e eu vou ficar ali cuidando se ele faz algum erro, cuidando se ele faz algum erro de pronúncia, algum erro de gramática. Eu posso de repente corrigir ele no momento, naquele momento que o erro apareceu, mas eu também posso corrigir isso depois no feedback no final da aula. Até para não ficar quebrando o aluno, interrompendo ele toda hora. Porque se a gente interrompe muito o aluno, ele é capaz de ficar meio inseguro assim e querer parar de falar, certo? Então a dinâmica é basicamente essa. A gente vai falar sobre um assunto, por isso que eu gosto de conversar com a pessoa. É uma conversa informal, mas para não ficar, vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre o tempo? Não, vamos focar num assunto e a gente vai desenvolver a partir daquele assunto. Então, se o aluno gosta de música, eu vou falar de música. Se ele gosta de séries, eu vou falar de séries. Se ele gosta de quadrinhos, a gente pode falar de quadrinhos. Se ele gosta de plantas, a gente fala de plantas. Se ele gosta de meio ambiente, a gente fala de meio ambiente. Se ele fala de política, futebol, e é um assunto vasto e infinito que a gente pode abordar nas aulas de conversação. As revisões de gramática, então, podem ser feitas assim, que são as minhas aulas, como eu falei no começo do vídeo, as aulas que eu gosto de dar, que são conversação e revisão de gramática. Então, se eu peguei o aluno ali e vi que ele está com um problema de, sei lá, vou pegar uma coisa bem present perfect, que é um tópico que a gente que é brasileiro tem muita dificuldade na hora de poder saber. Se o aluno está com muita dificuldade durante a conversação, eu vi que ele não está usando present perfect ou que ele está usando com erros, eu posso marcar uma aula de gramática apenas para revisar o present perfect. Então a gente vai revisar, eu vou criar exercícios, ele vai me responder, a gente vai tirando as dúvidas nessa aula de revisão de gramática, certo? Eu não gosto de ensinar a gramática do zero, porque aí já envolve uma estrutura muito mais complexa que no momento eu não estou tendo para poder desenvolver. Então, assim, eu gosto da aula de conversação porque ela é mais prática e a de revisão porque o aluno já tem um conhecimento prévio e eu só vou lapidar aquele conhecimento que ele já tem, certo? E aí isso funciona da seguinte forma. As atividades são essas, né? A gente pode ilustrar sempre de acordo com o interesse do aluno e trabalhar em cima do que ele já sabe, focando já, no caso, se ele quer, de repente, fazer uma aula de gramática porque ele vai fazer uma prova.
De repente, até na própria aula, no curso paralelo que ele está fazendo, ele vai ser avaliado tanto a produção oral, ou seja, tudo que ele produz oralmente, tudo que ele fala, e também vai ser cobrado na escrita, porque as provas escritas são a base da prova escrita é a gramática. Então eu posso ajudar esse aluno a entender coisas que de repente numa aula passou batido, numa aula de gramática, de repente ele não conseguiu ver aquele tópico direito, e ele vem para mim, eu faço a revisão dessa aula gramatical, ele volta no curso dele e vai lá e arrasa na prova. Ou então, se esse aluno não está mais fazendo um curso, mas quer enviar um e-mail, tem que se corresponder de forma escrita e tem problemas de gramática, a gente pode ajudar ele nesse sentido também. Ok? Bom, então tirando essa questão, que é questão de metodologia, de abordagem, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou falar agora dos valores, tá? Então, assim, eu cobro R$ 30. Meu microfone tá caindo? Não. Eu cobro R$ 30 a aula online. 1 hora de aula, né? 50 minutos, 1 hora. Então, assim, online eu cobro R$ 30. Se eu tiver que me deslocar aqui na minha região para ir na casa do aluno, eu vou cobrar R$ 50 a hora por causa da questão do deslocamento. Certo? Então eu incluo a questão do deslocamento se eu tiver que fazer uma aula presencial na casa desse aluno. Agora que a pandemia já dá para a gente voltar para as aulas presenciais gradativamente. Então, assim, eu trabalho com pacotes de aulas, ou seja, 4 aulas no mínimo o aluno tem que fechar comigo para eu começar. Então, assim, se são R$ 30 cada aula, são 4 aulas, isso dá R$ 120 por mês, tá? E eu cobro adiantado, né? 120 se for online. Eu cobro adiantado. Por quê? Por que eu cobro adiantado? Já tive situações em que o aluno, por exemplo, assim, disse que queria fazer inglês comigo, aí eu fui lá, conversei com ele, né, via chat, online, expliquei para esse aluno como eu funciono, como que a aula funciona, como que é a minha abordagem e tal, expliquei meu método, ele aceitou, beleza, e a gente já marcou a primeira aula. E aí essa pessoa, nesse caso, queria inglês para viagens, né, porque ela ia viajar para os Estados Unidos. E aí eu, não, beleza, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Eu montei a aula para ela, enviei a aula para ela, disse como ela deveria se preparar para essa aula. No dia da aula ela desmarcou. Então eu já fiz várias coisas ali, né? Atendi ela, né? Via chat, online, gastei meu tempo fazendo a aula, mandei para ela e ela desmarcou. Não desmarcou para outra semana. No meio da semana ali, mais ou menos, ela me disse que ela não queria mais aquele tópico ali, que se eu não me engano era aeroporto. Não, agora eu não quero aeroporto, quero tipo táxi, trajeto até o meu hotel. Fui lá eu, arrumei toda a aula para ela, montei toda a aula para ela, enviei para ela e dei as instruções como que ela deveria se preparar para a aula. Quando chegou no dia da aula, ela desmarcou novamente. E aí ficou em aberto, ela nunca mais marcou. O que aconteceu? A gente que dá aula de inglês, o nosso trabalho não é só o momento que a gente está com o aluno ali, né? A gente tem que montar a aula antes. E como a gente trabalha de maneira individualizada, não é uma aula que já está pronta, que eu só vou aplicar para aquele aluno. Então, normalmente, são aulas personalizadas que a gente tem que desenvolver para cada aluno de maneira diferente. Então, eu perdi meu tempo desenvolvendo aula, falando com ela pelo chat, explicando para ela como que ia funcionar, e ela, no fim, acabou não fazendo aula nenhuma, e eu fiquei com esse ônus de ter todo o meu tempo perdido preparando aula para ela. Então, eu agora só trabalho com aula adiantada. Então, assim, 2 motivos pelos quais eu cobro adiantado. Para não ter isso, para eu não perder meu tempo preparando aula para o aluno não fazer, e também para forçar esse aluno a continuar. Porque muitos alunos desistem já de primeira, assim, eles não dão nem uma segunda chance nem para eles mesmos, nem para o próprio instrutor, né? Então, assim, é como se fosse um aluno que se matriculou na academia, ele vai ter que fazer, se não quiser jogar o dinheiro dele fora. Então, assim, eu vou ter a chance de motivar esse aluno mais 4 aulas para ele continuar fazendo inglês comigo e para não desistir do inglês. Então, se ele já desembolsou, se ele já pagou, as chances dele fazer as 4 aulas e não desistir e não ficar me dando bolo também, né? Porque a pior coisa da bolo nas pessoas é fazer isso, certo? Gente, então era isso. Cobra adiantado, pagou, depositou, dinheirinho caiu na minha conta. Já podemos marcar a primeira aula. Aí sim eu vou me dedicar só para você, vamos montar suas aulas e vai ser só alegria, certo?
Então, como eu falei antes, eu já trabalho com inglês desde 2010, então já são quase 12 anos dando aula de inglês. Já passei por várias escolas, já vi várias metodologias. Certo, aqui no meu canal tem muito vídeo para você conhecer o meu trabalho, tem vídeos que são só em inglês, todos feitos em inglês para você ver o meu nível de fluência, né? Porque eu acho que para dar aula de conversação, assim, como o aluno quer, de repente, se preparar para uma viagem internacional, ele não pode pegar um instrutor também que não seja fluente. Ele tem que ser fluente, ele tem que te dar essa noção como se você estivesse falando com uma pessoa que nasceu lá no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Certo? Então fica aí a dúvida. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quiser me procurar na rede social ao lado, eu vou deixar a minha arroba na descrição desse vídeo. Me procure lá, vamos marcar aí a nossa primeira aula de inglês, de conversação, vamos destravar esta língua. E também a sua gramática, caso você queira melhorar a sua gramática. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!